pessoal, hoje a gente vai falar, afinal de contas, o que é nuvem? O que será isso? Vamos tentar desmistificar esse assunto e para isso eu trago um convidado muito especial, Afonso Song, que tem uma história muito curiosa e uma experiência em tecnologia gigantesca. Olá, Afonso, seja muito bem-vindo ao PLSS TI nas nuvens. Obrigado, João. Bom dia para todos. Legal. Alfonso, me conta um pouquinho. Eu sei que você nasceu em Curitiba, mas qual que é um pouco a tua trajetória na área de tecnologia, né? Porque afinal de contas, você fez uma graduação em comércio exterior, é isso? Eu fiz uma graduação em Relações Internacionais, nada a ver com tecnologia, uma área de humanas, né? Apesar disso, terminei a graduação aqui em Curitiba, sou natural de Curitiba, e fui fazer um mestrado em economia na França. Então, até então, nenhum acesso com tecnologia, foi puramente o estudo, o mestrado, e lá tive a primeira oportunidade, então, numa empresa de tecnologia, porque, por curiosidade, o proprietário do apartamento onde eu alugava, ele era de RH, ele trabalhava na NEC Computers. Então, ele, para garantir também o aluguel, ele me contratou como estagiário dentro da NEC Computers. Iniciei o meu trabalho, principalmente com contratos, toda a parte de custo e precificação na parte financeira. E ali, dentro dessa empresa, eu acabei entrando na área comercial 2 anos depois, eu fiquei 5 anos lá, que era bastante dedicado aí a toda a camada de hardware também. Que legal, que legal. A NEC é uma empresa muito grande, né? E depois da NEC, para onde você foi, Alfonso? Sempre na França, então, nesse momento a empresa chamada VMware, que hoje é amplamente conhecida, naquela época era uma empresa que ainda era muito pequena e ainda não tinha necessariamente entrado na bolsa, então era pequena, então foi, de certa forma, uma aposta, uma bela aposta, porque foi um grande aprendizado, uma grande escola. Hoje todo mundo conhece que é a empresa de virtualização, então ali foi uma experiência em software, principalmente, diferente da experiência anterior. Isso foram 4 anos, então, trabalhando em vendas dentro da VMware, e aí eu decidi voltar para o Brasil. Após 10 anos de França aí, decidi voltar para o Brasil, e aqui no Brasil ingressei na empresa chamada McAfee, que é uma empresa de segurança, então, né, agregando um pouco mais de conhecimento de tecnologia, naturalmente, em software, em toda a camada de endpoint, rede e toda a camada de segurança que é feita pela McAfee, quando ela era da Intel, né, hoje ela já é uma empresa independente. E após isso, ingressei na Oracle, onde estou até hoje, faz 6 anos. E nessa empresa hoje eu lidero aí um grupo de SMB, tudo que é para cloud, tech cloud, para multi-indústrias. A gente chama de multi-indústrias, são as indústrias do mercado, exceto as empresas de tecnologia. Tá? Mas isso são grupos dentro da Oracle, é uma empresa muito grande, mas fundamentalmente lidera aí um time que atende o Brasil afora para a venda de cloud. Pô, que legal, que história bacana, hein? Então foi para a França para Uhum. começar a mexer com tecnologia. Que bacana, que bom que você está de volta ao Brasil aí para fortalecer esse time, né, para a transformação digital desse país que precisa tanto. Alfonso, vamos começar a desmistificar esse tema muito interessante. Gostaria que você começasse de uma forma muito simples a contar para a gente, afinal de contas, né, o que é nuvem? Ah, legal. É um tema aí da atualidade. O termo nuvem, na verdade, vem de cloud, né? Tá. Do inglês, que é o cloud computing. Então, tudo que se considera uma computação, poder computacional que é acessada hoje via internet, né? E que isso é formado por uma rede de servidores que estão interconectadas mundo afora, necessariamente em data centers, né? Se for pensar no seu princípio básico, nada muda do que é hoje um computador, que todo mundo tem em casa, com seus dados dentro do computador, e esses dados são exportados para servidores externos em grandes data centers interligados e que as pessoas ou as empresas, organizações como um todo, podem acessar essas informações, esses poderes computacionais de qualquer lugar a qualquer hora. Então, a grande vantagem disso é poder ter a TI, o poder computacional, o armazenamento, as redes, as aplicações
sob demanda, então, em vários data centers espalhados pelo mundo, com várias empresas que fornecem hoje essa solução, e sem necessariamente ter que investir em equipamentos, né? De uma forma muito mais simplista, a gente há muito tempo utiliza e-mails, né? Pela internet, pelo browser, certamente esses e-mails transitam, estão guardados hoje em data centers, em servidores públicos que estão espalhados mundo afora. Pô, que legal, que legal, que legal. Dá pra gente dizer, Alfonso, que a nuvem é um lugar gigantesco, interconectado, daqueles hacks que a gente tinha nas empresas antigamente, e eles estão todos concentrados lá, e ao invés de a gente comprar isso, a gente paga isso por mês. Dá para grosseiramente fazer essa analogia? Eu sei que é muito mais que isso, mas o que você acha? Não, absolutamente. Eu acho que é bem esse conceito. Na verdade, o que aconteceu? As empresas começaram a consolidar, então, grandes data centers de uma forma robusta, bem organizada, estruturada, em que lá dentro tem múltiplos servidores, múltiplos stores, hardwares como um todo, e que são justamente trabalhadas para que essas empresas consigam vender o serviço agregado a esses hardwares. Então, usuários, né, empresas ou pessoas, usufruem desse serviço pagando é, como serviço, né, como cartão ou como boleto ou algo assim, mensalmente ou anualmente sobre esses serviços, a fim de provisionar e liberar esses recursos que são consumidos por cada um deles, né? Eu acho que a grande vantagem da nuvem que apareceu é que assim, ela existe há muito tempo, né? Se for ver, na década de 50, todo o âmbito militar, eles usufruíam dessa tecnologia. Isso veio um pouco à tona mais publicamente aí, mais recentemente aí a partir dos anos 2000, com a comercialização da cloud propriamente dita, né, da nuvem, com o almejo justamente das empresas, organizações de terem o quê? Principalmente um poder computacional que a gente chama de tailor-made, que ao invés de eu comprar, administrar, ter um ambiente muito maior ou muito menor que eu necessito, é eu poder comprar o que eu preciso de verdade, pagar isso mensalmente, não ter que fazer um investimento inicial muito alto para ter o equipamento, mas principalmente poder consumir conforme a minha demanda, né? Se cresce ou se baixa, e pagar exatamente o que eu consumo. Pô, legal. Aí a gente transforma todo aquele investimento de CAPEX em OPEX, né? Que é o desejo de toda a empresa aí conseguir pagar totalmente por demanda. E, Alfonso, eu acho que a nuvem foi fundamental para você ter esses apps ou esses sistemas que são escaláveis, né? Pega uma startup que um dia tem 1.000 usuários, do dia para a noite ela passa a ter 50.000 usuários. Acredito que numa estrutura tradicional isso seria praticamente impossível de ser construído, né? A nuvem ela ajudou muito É esse ponto. O verdade. que você acha? Não, é verdade, absolutamente. Eu acho que a revolução do poder computacional está justamente no que se comenta, né? Porque existem dois fatores que são primordiais nesse conceito. Uma é a elasticidade do poder computacional, então os recursos são disponíveis e elásticos, né? Seja para cima ou para baixo. E Legal. também a questão de escala, né? Uma empresa que hoje ela tem um tamanho X e vai para um crescimento exponencial, ela pode escalar isso numa velocidade muito mais rápida do que necessariamente ela ter que fazer um investimento tradicional em máquina, em data center, né? Então, a cloud ela vem para absorver uma demanda que antes não existia, que é fundamentalmente uma diferença do que é um data center e do que é uma cloud pública, que a gente chama provavelmente de nuvem, né? Porque quando a gente fala do que é um data center, pode ser assim: eu tenho um espaço dentro da minha empresa, né, onde eu, Uhum. eu tenho meu rack, eu tenho meu servidor, eu tenho meu storage. Dentro desse espaço eu tenho um ar-condicionado, porque precisa ser refrigerado. Tenho uma pessoa para cuidar da infraestrutura, ou eu contrato um terceiro para cuidar dela. Eu tenho que cuidar de todo o mecanismo dessa máquina, seja do software, da atualização. Então, a gente chama isso de de on-premise, né? Conceito de tecnologia é que assim está dentro de um certo local, de um sítio, né, Uhum. de um data center. E esse data center pode se transformar em vários modelos, né? O tradicional muitas empresas têm o seu. Existem outros modelos que existem empresas especializadas em data center que oferecem, olha, eu tenho um espaço de um data center que tem todos os padrões de um data center de alto nível de segurança, de cabeamento, de profissionais, e eu alugo um espaço, do meu espaço, para vocês, para que vocês coloquem a máquina de vocês aqui, vocês administram, entretanto, toda a caixa em volta dessas máquinas
elas são alugadas para os clientes. Isso a gente normalmente chama de data center como colocation. Legal. E o que acontece normalmente? Claro que esses ambientes são todos formados por infraestrutura que é própria da empresa, né? Então, ela tem que ter toda essa camada de manutenção, mas também, naturalmente, tem um trabalho sobre manutenção de atualização, fazer upgrades, são espaços físicos. Então, todo espaço físico ele está inerente também a questões naturais, né? Pode pegar fogo, pode inundar. Quantas vezes já ouviu falar sobre isso, né? E como é que a gente pode mitigar cada vez mais isso? É tendo um ambiente de disaster recovery, dois ambientes separados com uma distância média. Então, isso é o que a gente talvez considere hoje como um data center, né? E o que a gente pode falar hoje, o que é uma nuvem, uma cloud computing, é que é uma camada de estrutura física, com uma camada de software que é vendido como serviço, como a gente falou anteriormente, e que isso está espalhado em data centers em regiões geográficas que estão espalhadas pelo mundo e que elas são interconectadas, o que traz mais segurança, mais robustez na rede como um todo. E ali ele acaba cascateando em vários modelos de oferta, mas é uma camada que se vende mais como serviço gerenciado por uma empresa e não o contrário, onde a pessoa tem que gerenciar o seu próprio hardware. Alfonso, uma coisa muito legal da nuvem, né? Há poucos anos atrás, quando você tinha que processar um volume gigantesco de dados, imagina, a gente comprava um servidor gigante, colocava na empresa, tinha todo o trabalho de comprar esse servidor, colocar no rack, configurar, instalar um banco de dados qualquer ou a aplicação que fosse. Muitas vezes esse processo demorava 1 mês, 15 dias, fazia a conversão dos dados que se precisava e esse equipamento ficava ocioso por muito tempo. Ou outra, né? A gente ia processar, por exemplo, uma folha de pagamento gigantesca, a gente usava a capacidade do equipamento só no primeiro dia útil, depois ele ficava ocioso por 30 dias. A nuvem ela veio para quebrar esse paradigma, né, Alfonso? É um bom ponto, João. Com frequência, antes da nuvem, ou tudo que é on-premise, ela sempre é adquirida ou estruturada no seu pico, né? Então, em toda baixa, ela ainda tem o seu poder computacional no seu pico. E, naturalmente, a cloud ela vem para quebrar esse paradigma, né? Exatamente isso. Eu acho que pelo fato dele ser sob demanda e poder ser elástico e escalável de uma forma ágil, eu acho que as empresas justamente se aderiram cada vez mais. Eu acho que o ponto que é super, super importante é assim, primeiro é a agilidade da inovação, né? Pensa que existem serviços que são criados semanalmente, mensalmente, anualmente, numa cloud, hoje numa nuvem, que são muito mais dinâmicos e rápidos e acessíveis para todos os usuários, coisa que antes era muito mais difícil. Hoje tu fala, por exemplo, no mundo de um RP, em SaaS, né, tudo que é uma plataforma, o software como serviço, os updates e patches podem ser feitos trimestralmente, cada semestralmente e anualmente, coisa que no on-premise não acontecia. Mas eu acho que tem um conceito que vai além disso, é o quê? A gente conhece o nosso Brasil, as suas fortalezas, suas dificuldades. A gente sabe que, por muitos anos, absorver uma tecnologia estrangeira que é fabricada, seja na América do Norte, na Europa, no Japão ou na Ásia, são tecnologias caras que porventura, extremamente necessárias. Então, tarificação, imposto, toda a parte de manutenção, profissionais, capacitação. Então, tudo isso para a gente absorver uma tecnologia nova demorava anos, enquanto que uma outra empresa, talvez o mesmo ramo, do mesmo setor, que nascesse nos Estados Unidos, pagaria muito menos e teria esse acesso à tecnologia muito mais rapidamente e facilmente. A cloud hoje vem também para quebrar esse paradigma. Por quê? A partir do momento que uma tecnologia é lançada em qualquer parte do mundo, ela é disponibilizada em qualquer parte do mundo pelo mesmo preço, né? Fundamentalmente pelo mesmo preço. Então as empresas elas ganham uma competitividade tecnológica em relação a seus pares ou concorrentes externos no mundo que é muito mais interconectado e globalizado. E aí a gente volta à sua primeira pergunta, né? Por que a nuvem? O que é a nuvem? É um pouco da realidade que a gente vive hoje, que é um mundo interconectado, um mundo muito mais acessível. E a cloud, naturalmente, traz um pouco dessa proximidade geográfica para o local, né? Agora é possível pensar local e trabalhar global. Pô, que legal, fantástico, né?
E, pô, muito se fala entre nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida. Consegue dar uma geral para nós no que é cada um desses conceitos? Consigo. Ela se auto-explica, de certa forma, né? Quando a gente fala de uma nuvem privada, é o tradicional. A empresa ela tem um servidor, tem um data center, ela faz um colocation, mas tudo que é distribuído e organizado dentro da sua própria organização, sob o seu próprio controle e gestão, né? Quando a gente fala de uma nuvem pública, ela é um serviço, como a gente comentou agora, de empresas especializadas, então, em fornecer serviços que são diversos data centers que são espalhados, seja geograficamente ou ao redor do globo, e que fornecem o poder computacional, o armazenamento, as aplicações, em que lá dentro podem ter não só um cliente, mas múltiplos clientes. Não necessariamente eles estão dividindo a mesma sala, mas certamente estão dividindo o mesmo data center ou a mesma região geográfica. Existem mecanismos de encapsulação, de isolamento, que permite justamente a autonomia de cada um. Entretanto, está todo mundo dentro de um data center ou alguns data centers sendo compartilhando recursos, né? Isso a gente pode considerar como uma cloud pública. Então, se a gente juntar o que é privado, que é o meu data center, a minha empresa, o meu servidor no meu escritório, onde eu tenho o meu website, esse cara, junto com a nuvem pública, se eu consumir um pouco de um e um pouco do outro, a gente pode considerar uma nuvem híbrida. Porque nem todas as empresas hoje estão preparadas assim, olha, estou preparado para desligar tudo. E eu quero ir integralmente para a nuvem pública. Apesar disso estar sendo crescente e estar em ascensão até exponencial nos últimos anos, existem muitas empresas que têm ainda uma necessidade de ter um controle privado, seja por segurança, seja por integrações, o perfil das aplicações, entre outros motivos, ou investimento realizado no data center e tudo mais. Aí essas empresas elas vão numa estratégia de uma nuvem híbrida, que preserva-se uma parte privada e uma outra parte pública. E aí quando a gente vem para o advento da cloud pública, hoje a gente já fala de outro modelo, né? Que é o modelo que a gente fala de multi-cloud. O que é multi-cloud? Poxa, a empresa tem o consumidor, o cliente, ele tem várias ofertas de nuvem pública. Hoje existem grandes players que trabalham com isso, né? Majoritariamente são empresas americanas hoje que predominam nessa indústria, mas cada um tem, apesar de ter uma base muito similar, cada um tem a sua especificidade de negócio. E aí, nesse momento, os clientes podem absorver um pouco de cada. Dou um exemplo muito prático, né? Recentemente, a TIM do Brasil, né, decidiu migrar todos os seus data centers, eu acho que era mais de 20 físicos, para a nuvem Oracle e para a nuvem Microsoft. E para que isso acontecesse, há uma interligação entre as duas nuvens. Então, aqui a gente pode considerar fundamentalmente uma nuvem multi-cloud. Então, se a gente pode falar de futuro, ou o que virá depois, a jornada é multi-cloud. A jornada é nuvem pública. Naturalmente, existem vantagens para a nuvem privada, mas hoje se faz num mundo muito mais híbrido, num mundo muito mais holístico, para tirar proveito do melhor de cada modelo existente hoje no mercado. Pô, isso é muito legal, né, Alfonso? Você ter essa possibilidade do multi-cloud, porque você atende melhor o cliente, né? Afinal de contas, nada melhor que rodar o banco de dados da Oracle, por exemplo, dentro de casa, né, onde ele foi fabricado. Sim. E quem sabe uma aplicação Microsoft na nuvem da Microsoft, pô, ele é o pai da criança, né? Então, a gente conseguir levar o cliente para várias nuvens e aproveitar o melhor custo-benefício para cada um, torna esse mercado muito legal, né? E eu vejo que isso também passa uma segurança para o cliente, que ele sabe que ele está na Oracle ou na AWS ou enfim, qualquer outra nuvem por uma opção, por uma questão de escolha e não por uma questão de bloqueio, né? Então, eu vejo isso muito democrático, tá? E eu acho legal também, Afonso, que a fatura da nuvem ela pode ser R$10, R$100 ou infinitos reais, né? Cabe em qualquer bolso, né? Não, sem dúvida. Hoje, a forma que a nuvem trabalha, ela democratizou a tecnologia para todos, né? Antes, para uma pequena empresa que tem 2 funcionários, que são 2 donos, comprar um servidor, comprar toda a estrutura para que ela conseguisse operar, licença. E licença, e software, e manutenção, e serviço.
E hoje você consegue ter isso tudo encapsulado, até porque a forma, os modelos de serviço são apresentados na cloud, ela pode ser o quê? Tem muita gente que utiliza softwares como Salesforce, como CRM, usa Skype, usa Dropbox, usa Facebook como pessoa física. Tudo isso aí são softwares como serviço. A gente não sabe qual que é o software, essas são aplicações como serviço. A gente não sabe quais são os softwares que estão rodando atrás dele para ele funcionar. A gente não sabe quanto de storage, quanto de poder computacional ele está rodando. Então a gente chama isso de SaaS. Então muitas empresas ou muitos usuários, naturalmente eles falam assim, olha, gostei dessa aplicação de recursos humanos para a minha empresa, não preciso comprar mais servidor, não preciso ter mais gente, eu contrato o seu serviço e a sua aplicação que está hospedada na nuvem e eu tenho acesso à internet. Ou pode ser até, indo um pouquinho mais longe, olha, eu tenho as aplicações, eu queria ter a base para poder subir essas aplicações para eu poder consumir. E eu queria pagar pouco ou muito, né, essa escalabilidade está falando, mas ter os softwares que são destinados para eu rodar minha aplicação. Então, eu tenho lá um RP, né, uma empresa, um software de gestão de recursos da empresa, e que ele precisa de uma série de softwares, de uma infraestrutura para que ela funcione, e aí eu posso escolher, vou para um data center físico, invisto X dinheiro dessa forma, ou talvez eu adquiro algo que a gente chama de PaaS, são Platform as a Service. Então, é uma plataforma que tem softwares, servidores de aplicação, banco de dados, integrações, BI, tudo mais, onde ali ele acaba conseguindo consolidar a aplicação dele para que ele funcione para a operação. Ou numa camada até mais crua, quero só a infraestrutura, eu quero só o poder computacional puro e bruto, quero o storage, eu quero a memória, eu quero o core do servidor, eu não quero a máquina inteira, não quero o hack, eu só quero o core dela, e com isso é suficiente para rodar o que eu necessito, que é uma página web, né? Não é uma aplicação, ou assim por diante. Então, quando a gente olha para a cloud pública, ela começa a dar uma série de serviços que torna justamente a escolha muito mais versátil do usuário, né? Antes a gente tinha pouca opção, sempre tinha que comprar pelo teto, comprar toda a estrutura, pensar em tudo, ter o serviço, ter o risco, talvez, de armazenagem, de ar-condicionado, de cair a luz e tudo mais, e se exporta tudo isso para alguém que pensa exclusivamente nisso, estruturas só isso, dá governança para isso, e depois granulariza isso em vários níveis de serviço, para que cada um possa achar o seu melhor para a sua necessidade. Pô, que legal, que legal. Mas Né? vamos falar a verdade, né, Afonso? É uma sopa de letrinhas. IaaS, PaaS, SaaS, mas existem várias empresas aí que podem ajudar você nas escolhas, e então tá tranquilo. Falando em sopa de letrinhas e falando um pouquinho em segurança, afinal de contas, a gente já falou que é nuvem, mas muitas pessoas que eu conheço perguntam, mas é seguro? Se eu deixar o meu dado lá, ninguém vai ter acesso? E se a nuvem parar? O que acontece? Então, qual é a segurança que a gente tem nisso, Afonso? Olha, João, essa é uma excelente pergunta e, fundamentalmente, eu acho que é a preocupação de qualquer um que vai nessa jornada, né? Porque, no final do dia, uma coisa é ter o seu servidor dentro de casa e eu sei que está ali, se quebrar, eu que manuseio, chamo alguém que manuseia e eu olho com meus olhos. A mudança cultural nada disso estará aos meus olhos, a não ser o serviço via internet. E como é que a gente analisa a segurança disso? Realmente é seguro não estar aqui? Olha, se a gente pensar numa ótica aqui, os data centers são administrados por empresas que pensam dia e noite só sobre isso. Que trabalham no nível que a gente chama de SLA, que em inglês chama-se Service Level Agreement, que é o nível de serviço que a gente atende. Por exemplo, hoje, uma cloud pública, né, atende 99%, ele mitiga 99% a queda do ambiente. Ou seja, 99,99, né? Então, ou seja, para o usuário, falar assim, olha, usuário, fica tranquilo, venha para cá, porque a gente é especialista nisso, eu tenho uma infraestrutura que é equilibrada, tenho vários data centers, tenho várias regiões geográficas, que ele pode ser replicadas para que isso não caia
existe um acompanhamento muito mais apurado dos profissionais que são dedicados somente a isso, o que muda muito do que quando o data center é seu, né? Eu vou dar um exemplo muito... sair um pouco desse universo, mas para esclarecer um pouco, né? Uma coisa é um avião de uma companhia aérea que cada vez que ela vai sair de voo, ela é revisada triplamente pelos mecânicos, pelos pilotos, para que ela tome voo. Outra coisa é um avião particular que necessariamente depende muito da manutenção do dono. Então, se o dono esquece de fazer, o dono não pode fazer, e ela sai voar, ela toma seu risco. E aí, quando a gente olha para um data center público, é um pouco isso, né? É a preocupação de ter uma infraestrutura equilibrada, de ter um amplo acompanhamento com pessoas profissionais com amplo know-how dessa função. Os dados são a estratégia de proteção dos dados de um data center é uma questão de vida e morte, porque pense assim, se os data centers hoje, o negócio delas é hospedar justamente vários clientes, a partir do momento que ela tem uma invasão massiva no data center desse, esse modelo desaparece. Não existe mais nuvem, porque ninguém mais, ele perde completamente sua credibilidade. Então, a sua preocupação é muito grande. Existem hoje associações até entre as clouds concorrentes, chamada CSA, que é uma troca entre as empresas sobre as melhores práticas de segurança que todos podem apurar dentro dos data centers para que o mundo fique mais seguro, o mundo dos dados fique mais seguro. Até porque a gente vive hoje no universo de ataques cibernéticos e tudo mais, então essa preocupação é grande. Eu acho que, não mais importante, de verdade, eu acho que, além do rigor, da infraestrutura equilibrada e tudo mais, é governança. Governança é política de trabalho das pessoas em relação a uma certa ferramenta. E ali, o erro humano é muito grande acontecer e a probabilidade é muito alta, dependendo de como e onde é feito. Então, quando isso é consolidado, isso é estruturado, e tem uma governança, tem uma prática, tem um processo, isso é trabalhado de uma forma especializada e não uma forma generalizada, a tendência é que esses data centers elas sejam muito mais seguras, muito mais robustas e com as melhores práticas do mercado, o que é diferente de uma pessoa querer fazer isso tudo sozinho, para absorver tudo isso. Né? Não sei se foi muito claro, mas certamente a governança ela fecha um pouco, encapsula um pouco o contexto da segurança, porque é isso, né? São pessoas que fornecem serviço no final do dia. Pô, muito legal. E quais são os maiores players do mercado hoje nesse ramo de nuvem, Alfonso? Olha, a gente tem muitas, né? A gente pode pensar assim, globalmente, nuvem pública, assim, há uma predominância hoje de alguns players americanos, como todo mundo sabe, ó. Eu trabalho na Oracle, a Oracle hoje é um dos grandes players de Oracle de cloud pública. O líder em IaaS é a AWS. A gente tem Microsoft com sua plataforma de cloud chamada Azure. A gente tem Google, que recentemente, nos últimos 2-3 anos, lançou Google Cloud, que tem infraestrutura também. São os principais que concorrem diretamente globalmente nesse mercado. Aí a gente tem ali alguns data centers regionais, que naturalmente nascem de um contexto de colocation, e que do colocation há um business novo que eles têm a máquina própria e vendem como serviço do seu próprio data center, que é muito mais regionalizado que global. Pense que as empresas globais têm uma tendência de ter múltiplas regiões geográficas ao redor do globo, né? Oracle está indo para 44 até o final de 22, em que, pré-pandemia, a contagem era um data center novo no mundo a cada 21 dias. Então, a velocidade da expansão global é exponencial, mas, ao contrário disso, também existem os players regionais que atendem ao que a gente chama de data center de edge, de ponta, que é o quê? Eu preciso de um poder computacional que esteja muito perto da onde eu estou, porque no final do dia, assim, toda tecnologia pode ser boa e tudo pode funcionar, mas nada funciona nesse mecanismo se a conectividade não for satisfatória. Então, certamente, a gente pode englobar tudo que está falando isso hoje, que se não fosse o advento ou a melhoria da conectividade da internet dentre as regiões, dentre o mundo, tudo que está vivendo interligado no mundo, nada disso seria capaz de acontecer. Hoje a gente tem, por exemplo, um data center em São Paulo,
clientes no norte, nordeste, Brasil afora, e todos têm uma latência sustentável, razoável para operar a sua empresa, o que antes não era possível. Então, esses players, hoje tem alguns players chineses que estão entrando no mercado, existem diversas estratégias, mas fundamentalmente as que estão hoje liderando esse mercado, novamente, então tem Oracle, AWS, Azure e Google. O que é importante salientar aqui, que assim, a gente vê em vários estudos, né? Olha, mas Oracle está líder aqui, AWS líder ali, e que cada uma tem uma estratégia. Por exemplo, a AWS, ela fundamentalmente trabalha em duas camadas, que é IaaS e PaaS. Oracle trabalha em várias camadas, IaaS, PaaS e SaaS. Existem várias aplicações que a Oracle atua. Microsoft também atua também em SaaS. Então, é importante diferir isso, mas fundamentalmente o mecanismo de tudo que está conversando sobre a nuvem aqui e poderes computacionais são muito similares. A ciência é muito similar. Depois, cada um tem sua especificidade e sua granularidade, né? Mas o conceito como um todo é isso que a gente está conversando mesmo. Pô, que legal. Falando um pouco de Oracle, né? Muitas pessoas conhecem a Oracle pelo excelentíssimo e tradicional produto que é o banco de dados, né? Mas a Oracle é muito mais que isso. Ela tem a nuvem, ela tem alguns ERPs próprios, né? Afonso, a Oracle está gigantesca hoje, né? Sim, absolutamente. Na verdade, a Oracle tem um portfólio de 20 mil produtos, 20 só mil para você saber. produtos? 20 mil E produtos. quantos mil É que funcionários ao redor do globo hoje, mais ou menos? Tem acho que ideia? em torno de uns 140 mil, aproximadamente. É gente, Então, né? é um país. Né? Se for pensar, é um país e tem várias unidades dentro dessa empresa. Claro que a gente cresceu como uma empresa de banco de dados, ainda é uma fortaleza para a Oracle, porque do banco de dados muita coisa acontece, né? Até a cultura de trabalhar estruturas de missão crítica, empresas com alta sensibilidade à tecnologia, tudo isso aí vem algo que está dentro do nosso DNA. Mas, naturalmente, a Oracle trabalha. Se a gente for olhar, acho que tem uma camada de aplicações que vão de CRM, de ERPs, que trabalham hoje muito em cloud direto, né? Então, tem SaaS. Existe uma camada de infraestrutura tradicional para data centers, como a gente falou, on-premise, que é hardware, é licenciamento, é software para as clouds privadas. E hoje tem o grande investimento da Oracle, que possivelmente é a visão estratégica da Oracle, é o crescimento agora da camada de nuvem, onde grande parte do investimento da Oracle do direcionamento está indo nesse caminho, e o desenvolvimento da R&D e tudo mais, os produtos que a gente oferece, está indo nesse caminho. Então, é claro que conhecido por banco, entretanto, num mercado muito mais vasto que a gente atua, né? Acho que hoje há um foco muito grande na nossa operação em transformar então os business tradicionais no mundo mais digital, e o mundo mais digital não é só banco de dados, não é só infraestrutura, mas são as aplicações, as integrações, como é que a gente trabalha não mais o nosso produto, mas principalmente como é que a gente trabalha o usuário, né? Pensar mais como que o usuário ele usufrui, ele consome dessa tecnologia que não está naturalmente polarizada num único player, que antes possivelmente a briga do on-premise era o quê? Tudo meu, tudo seu, e dividimos, mas não dividimos bem. Enquanto que a gente está entrando agora numa jornada que é multi-cloud, e o usuário ele precisa usufruir melhor das tecnologias disponíveis. E nesse momento, eu acho que todo mundo ganha, né? A empresa que fornece, naturalmente, ela promove cada vez mais fornecer serviços mais aderentes ao mercado, mais ágeis, e quem está consumindo também pode ter um olhar um pouco mais apurado, mais profundo do que realmente necessita, e não ficar, como antigamente falava muito de lock-in, né? Puxa, compra e fica só ali, não sai mais, porque para sair sai muito caro, investir muito, e poder justamente ser um pouco mais ágil, ser um pouco mais inovador, porque isso, de certa forma, bom para negócio, ruim para inovar, né? Bom para quem está vendendo, mas ruim para quem quer inovar. Então, eu acho que essa versatilidade da cloud, ela permite fazer isso, e certamente o Oracle tem isso no centro das suas preocupações aí, que é olhar o que a gente chama em inglês de customer centric, né? Então, olhar muito na visão do cliente e fornecer os serviços ao redor disso. Pô, muito legal. Afonso, quero te fazer um pedido. Gostaria de continuar, acho que a gente tem papo aqui para algumas horas, né?
Espero que a gente tenha esclarecido várias pessoas o conceito, né, o contexto inicial de nuvem. E eu gostaria de te pedir um arquiteto do teu time para a gente falar especificamente para os técnicos, meus colegas de TI, como que cria uma máquina nuvem, enfim. Agora, para nós que gostamos de escovar bits e bytes, você consegue disponibilizar para nós um treinamento desse? Conseguiremos com certeza. Conte conosco. Já temos a pessoa em vista aí para organizar com vocês. Eu acho que vai ser um workshop super legal, porque é uma conversa de negócio, mas também é uma conversa técnica. Então, a gente aprofunda um pouco mais sobre o tema de como tudo isso funciona, para a gente colocar a bola no chão. Então, conte conosco que apoiaremos aí a sua próxima sessão. Muito obrigado. Alfonso, queria agradecer em nome da Perissar, em meu nome, a tua disponibilidade, esse papo gostoso que a gente teve. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aí, João. Muito obrigado. Valeu. Então, pessoal, hoje encerramos o programa. Afinal de contas, o que é a nuvem? Espero ter conseguido mostrar para as pessoas, né, o básico dos conceitos da nuvem. Agora a gente vai entrar num conceito um pouco mais técnico, explicando como faz as ações básicas para você que é técnico começar a entender esse ambiente de nuvem. E como o Alfonso falou, a gente tem um conceito de segurança muito interessante. Então também vamos trazer conteúdo de segurança nos nossos próximos encontros. Muito obrigado por assistir o TI nas Nuvens.